Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, bem-vindos mais uma vez ao nosso ambiente virtual, né? Ao nosso ambiente de aula virtual pelo Google Classroom, não é? Bom, na aula de hoje nós vamos estudar essa aula 3 aqui, na verdade essa aula 2, representações gráficas, do que nós estudamos na última aula. E por ela ser bem pequena e com poucas informações, eu decidi andar um pouco com o material e prosseguirmos ali para a aula 3 também, que é a medida de são as medidas de posição, né? Há alguma coisa que é comum para vocês, já é conhecido por vocês provavelmente, que é o conceito de média, né? Aqui ele apresenta não somente a média, mas as medidas de posição são média, aí dentro da média, média aritmética e ponderada, modo e mediana, e aqui ele coloca uma atividade resolvida, que eu tenho aqui disponível também mais uns 6 exemplos sobre essas contas aí, essa matemática que a gente tem que fazer. Bom, essa aula 2 aqui, representações gráficas, eu vou passar um pouco rápido, só mesmo para a gente conhecer os tipos de gráfico. E gráfico é uma coisa que a gente usa para poder interpretar algumas informações. E, bom, vamos ver o que o material está falando sobre as representações gráficas. A representação gráfica dos dados estatísticos tem por objetivo apresentar de forma rápida e concisa os resultados obtidos, permitindo-se chegar a conclusões sobre a evolução do seu fenômeno ou sobre se relacionam os valores ou como se relacionam os valores da série. A série é quando ele fala que série é os dados, né? Os dados coletados. Existem várias maneiras de se representar graficamente os dados estatísticos de acordo com os tipos de séries. Bom, aqui ele nos dá 4 tipos. 3 tipos, aliás. O primeiro tipo de coluna de gráfico, na verdade são 2, é barra ou coluna, porque a coluna em pé é a barra deitada, né? Bom, os dados são representados por meio de retângulos dispostos na vertical ou na horizontal, né? Na vertical são barras, colunas, e na horizontal são as barras, né? Aquela coluna maior ou aquela barra maior é relacionada à variável que tem maior frequência. E, evidentemente, proporcionalmente, aliás, a que tem menor é a que tem menor. A menor é a que tem menor frequência dentro da distribuição de frequências, né? O gráfico de setor é um círculo, tá? E os seus setores são análogos a fatias de pizza. E, de novo, aquela fatia de pizza maior é a fatia de relacionada a variável com maior frequência, e a menor também. Então vamos levando em consideração que a disposição desse gráfico é dentro de um círculo, tá? E o seu setor circular é a fatia da pizza. Gráfico de linha, utilizado para verificar o comportamento de uma determinada variável ao longo do tempo. Agora, nesse caso, aqui nós temos um monte de variável. No gráfico de linha, a gente tem uma mesma variável, uma variável só, tá? O eixo deitado apresenta o tempo de acordo com que aquela variável, no caso aqui valores de vendas, ela vai se comportando. E você vê,
O ponto mais alto é a frequência maior, é a quantidade maior, né? É a qualidade, né? Que aqui a gente está colocando mais qualidade da variável, tá ok? Então, assim, é uma coisa que vocês conseguem observar nos jornais, nos blogs, né? Nos aplicativos de informação, como, por exemplo, essa atividade resolvida, né? Que ela mostra o seguinte, ela mostra a escalada da moeda americana, com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico quanto à cotação do dólar comercial no último dia de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta. Em dezembro de 2014, aí aqui ele mostra, vamos lá, aqui são os meses de 2015, né? Desculpa. Assinar a alternativa correta. Aqui você tem os meses de 2015 e tem uma parte do gráfico que ele divide os dias de setembro, né? E ele coloca aqui, com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico quanto à cotação do dólar, no último dia de cada mês de 2015, assinar a alternativa correta. Em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor do que 2,689. Bom, aqui a gente não tem informação de antes, né? Inclusive aqui em dezembro porque isso aqui é 2015, né? Então, dezembro de 2014, a gente não sabe, porque ele poderia vir altíssimo e cair, né? E essa informação, ela é do último dia de janeiro, né? Então tem um mês aí de diferença. A gente não pode afirmar nada com relação a essa. Se não me engano, não pode afirmar nada. O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro. Não, né? Porque aqui em 28 de setembro a gente tem 409. Mas no dia 22 que foi a maior de fato, 4,145. A função que representa o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente nos intervalos apresentados no gráfico. Crescente, de fato, cresce, tá, gente? Só que você tem situações em que ela diminui. Aqui, por exemplo, de março para abril ela decresceu, de maio para junho ela decresceu, e do dia 22 de setembro ao 25 ela também decresceu. Então ela não é constante em todo o tempo, em todo o gráfico. Se ela fosse só crescente em todo o gráfico, aí sim diríamos que ela é crescente, mas como tem alguns casos em que ela cai, ela não é crescente. A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio, 3,187, e de março, 3,192, foi menor que 1 centavo de real. É só fazer a diferença e realmente é essa cotação aqui, tá? Olha lá. Analisando o gráfico, a conclusão é que a diferença entre os valores da cotação do dólar comercial, se você fazer a conta subtrair, você vai ver que é menos que 1 centavo, tá? É só ver aqui, ó, de março para junho, a gente caiu muito pouco, né? Muito pouquinho, né? Foram 5, 0,005 real, né? E nem menos que 1 centavo. Em 15 de agosto, o valor da moeda foi menor que... Só pra gente verificar, isso aí tá errado porque a dia que tá certa, mas vamos ver lá. 15 de agosto, dá pra saber? 15 de agosto tá aqui bem no meio, né? Tá aqui entre 3,425 e 3,629. 3,620 foi menor que 3,629? Foi menor que 3,629. Claro que foi, mas por que tá dando errado aqui? Porque olha só, quando ele faz agosto, ele diz que agosto é o último dia, não é isso? O último dia de cada mês. E, pelo gráfico, os dias antes... Ah não, peraí, essa questão é pra gente errar, né? É aquela pegadinha, por quê?
Quando ele fala em 15 de agosto o valor da moeda foi menor do que 3,629 e no último dia de agosto foi marcado 3,629, na verdade não foi verificado entre o último dia de julho e o último dia de agosto. Poderia ter tido um salto aqui, ó, subido e descido, entendeu? Por quê? Esse gráfico mostra apenas os valores dos últimos dias do mês. Não tem uma comparação aqui no meio do caminho, sabe? Ele liga o último dia de julho ao último dia de agosto. Não se sabe o que aconteceu no mês de agosto, tá? Então por isso que a gente não pode afirmar isso aqui. Dá vontade de afirmar, mas não pode, tá bom? Então aqui a gente tem um exercício que mostra o gráfico de linhas, né? E que tem que ter muito cuidado para interpretar. Mas, por isso que aqui no texto ele fala assim, ó, a representação gráfica deve obedecer 3 princípios básicos: simplicidade, clareza e veracidade. Veracidade tem porque tem a fonte de onde foi retirado. Simplicidade e clareza, a gente consegue entender perfeitamente o que está querendo ser dito aqui. E você vê que as alternativas até tem uma maldade ali, por ser uma questão de vestibular, da gente fazer e ficar, pô, mas peraí, é menor. Não é menor, porque ele fala aqui, ó, no último dia de cada mês. Então a gente não sabe, não está registrado nesse gráfico o que aconteceu no dia 15 de agosto, por exemplo, que é no meio aqui. Só sabe o que aconteceu no final do mês. Ok? Bom, o gráfico de setores é também como conhecido o gráfico de pizza, como eu falei agora há pouco, tá bom? Medidas de posição. A medida de posição é o seguinte: é a média, a moda e a mediana, tá bom? A média é a soma de todos os valores de um conjunto de dados, tá? A média ponderada é a mesma coisa, só que quando a gente chama de média aritmética, a média ponderada é uma média aritmética. Só que quando a gente chama de média aritmética, é quando os seus elementos são distintos. E quando você chama de média ponderada, nesse rol de dados, existem alguns elementos repetidos. E é ponderada porque esses elementos repetidos têm pesos. Então, por exemplo, se o elemento 3 se repete 15 vezes, o peso dele é 15. E a gente vai usar isso no cálculo da média, tá? Eu vou fazer exemplos com isso, tá? A moda é o valor que tem maior frequência. Isso aí, quando tem uma tabela para poder... uma tabela para poder interpretar, uma tabela de frequência que vocês sabem fazer, que fizeram na última aula, é só ver lá na linha quem tem maior frequência, que ela ali é moda. E a mediana também dá para usar a tabela de frequência para poder ver. A mediana é aquele valor que, quando você coloca todos os elementos em ordem crescente, né, você procura o termo central. Se essa quantidade for ímpar, você tem um termo central. Se essa quantidade for par, você tem 2 termos centrais e você calcula a média aritmética desses 2. Bom, vamos aqui, ó. Olha esse exemplo aqui que eles fizeram. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos. Comparando os valores medidos, foram 1,54 metros, 1,67, 1,50, 1,65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,65 e 1,78. Qual é o valor da mediana? Você vai colocar em ordem alfabética, ó, em ordem crescente. Pega eles lá, eu coloquei 1,50, 1,54, 1,55, tá? O conjunto é formado por N elementos. 9 elementos, perdão, 9 elementos. Então, o que acontece? A gente vai pegar o termo central. Como é que a gente sabe que é o termo central? A gente vai... São 9 elementos. 9 dividido por 4. Por 4 não, gente, perdão, por 2.
dá 4 e sobra 1. Então você vai ter aqui, ó, 4 elementos de um lado, um elemento central e 4 elementos de outra ponta. Então, na verdade, eu quero o quinto elemento. Aí vamos lá. Cadê? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então a mediana é 1,65. Em uma sapataria durante um dia foram vendidos os seguintes números de sapato: 34, 30, 39, 36, blá blá blá. Qual é o valor da moda? Colocando então em ordem, vamos lá. Vamos fazer aquele exercício que a gente fez para calcular a frequência de cada um, né? Aí a gente vê que tem uma frequência, acho mais fácil assim. 34 tem 1, 1. 39 tem 1 só. 36, 1, 2, 3. 35 só tem 1. 37 só tem 1. 40 só tem 1. 38 tem 2. E 41 tem 1. Qual tem maior frequência? 36. Então, ó, a moda é 36. O livro não fez outros exemplos, então vamos para os outros exemplos. Deixa eu trocar a tela aqui. Vamos fazer uns exemplos aqui. Calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados: 32, 27, 15, 44, 15 de novo e 32. Vamos colocar em ordem crescente aqui então. Vai ficar 15, 15, depois 27, 32, 32 de novo e 44. Aqui, gente, é nítido, né? São 6 elementos, mas eu vou fazer aqui do lado. 6 dividido para 3 dá 2, né? 6 dividido para 2. Cismei de fazer essa conta errada, né? Você sempre vai dividir por 2, tá? Então, 6 dividido para 2 fica 3, resto 0. Então vai ficar 3 de um lado e 3 do outro. 3 de um lado, 3 do outro. Então eu vou fazer a minha mediana, a média aritmética desses dois aí. Então vai ficar 27 mais 32 sobre 2. Vai ficar 59 sobre 2, que é igual a 38,5. Tá? A mediana, sim, pode ser um valor que não esteja inserido na sequência de dados, tá? Como esse caso, é a média aritmética entre 27 e 32. Essa conta é errada, não tá? 27 mais tá 9, 12, 59 dividido por 2. É 29,5. Isso é estranho. Chutei aqui e deu errado. Ai, ai. 29,5. Ok? Vamos ao próximo exercício. Quais valores são respectivamente a moda mediana, a moda média e mediana? Bom, a moda. A moda é o elemento que mais se repete. Só um minutinho, gente. Então, a gente tem que fazer exatamente o que? Botar em ordem crescente, né? Para ficar mais fácil de ver até a mediana depois, né? Então, vamos lá. 133 é o primeiro, não é mesmo? Depois tem outro, não. 236, né? Tem 244, 299, então 236, 236. Deixa eu riscar aqui, ó. Já pode riscar para ficar mais fácil. Depois 244. Depois 299. Depois 300, né? Então 325.
328, 385, 425 e 1000. Qual é a moda? 236, né? Que é o único que tem frequência diferente de 1, né? Então as alternativas estão aqui, ó, 236 aqui, aqui, aqui e aqui. Média. O que você vai fazer? Aqui cabe a média ponderada. Eu vou aproveitar para ensinar vocês. Todos os elementos, com exceção do 231, tem frequência 1, não é? Aqui ele repete uma vez só, 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 uma vez só. Então como é que eu vou fazer essa média? A média, lá no material ele chama de x-barra, né? A média vai ser 133 mais 2 vezes 236, tá? Mais 244, mais 299, mais 325, mais 328, 385, 425 e 1000, sobre a soma dos pesos, que é a mesma coisa que número de elementos, número total de elementos. Quantos números a gente tem aqui? Aqui a gente pode contar. Numa tabela de frequência, a gente soma as frequências. Aqui, como a gente tem uma quantidade pequena, basta contar. Ou então a gente soma, ó, 1, frequência dele, 2, frequência do 236, tá? Vou contar tudo de uma vez só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha que maravilha. 10. Esse x-barra aqui, gente, vamos lá. Como é que vai ficar? 133 mais 236 mais 236 mais 240 mais 244 mais 325 mais 328 mais 385 mais 425 mais 1000. Dá um total de 3.312 dividido por 10. E aí eu tenho que o x-barra vai ser 331,2. Ué, deu errado aqui. Eu devo ter feito alguma... Vou verificar a conta aqui, tá, gente? Enquanto isso, a gente faz a mediana. Quem vai ser a mediana? Vai ser o termo central. Se são 10 elementos, dividindo para 2 é 5 e o resto 0. Então, eu vou contar o quinto e o sexto, né? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar esse cara aqui. E o sexto. Então, a mediana vai ser 299 mais 325 sobre 2. 299 mais 325. 624 dividido por 2 dá 312. E aí você tem aqui 312, 312, né? Então nossa conta ou é A ou é B. Eu vou verificar aqui. Vamos verificar a conta aqui. 133 mais 236 mais 236 mais 244 mais, que às vezes eu digitei alguma coisa aqui, o dedo, né, foi errado aqui na calculadora. 325, 328, 385, 425 e 1000. Continua dando a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Vai marcar a alternativa A, né? Porque é o que está mais próximo. Ok? Perdão, não está mais próximo nada. Tem alguma coisa errada, sim. Bom, como para não interromper a gravação,
a gente vê nas próximas e coloca uma errata depois aqui para vocês, tá bom? O mesmo exercício, né? Aqui, a tabela de frequências apresenta o resultado de uma pesquisa sobre as idades dos alunos de um curso esportivo. Então, 15, a idade de 15 anos, a gente tem frequência absoluta de 10, ou seja, 10 alunos com 15 anos de idade, 15 alunos com 16 e assim sucessivamente. Determine a média, a idade mediana determine a idade média, a idade mediana e a idade modal dos alunos. A idade média é o x-barra, tá? E aqui é o exemplo da média aritmética ponderada, não da média aritmética simples. A gente vai fazer o que? Vai pegar o 15 multiplicar pela frequência mais o 16 multiplicar pela frequência mais o 17 multiplicar pela frequência mais o 18 multiplicar pela frequência e por fim o 19 multiplicar pela frequência e colocar embaixo a soma das frequências. Eu até vou botar bonitinho aqui, que é como a gente ensina nos livros didáticos, né? Que é a soma dos pesos, que são as frequências, tá bom? Bom, x barra vai ficar 15 vezes 10, 150, mais 16 vezes 15, 240, mais 170, mais 180, mais 19 vezes 5, 95, sobre 10 mais 10 mais 10, 30. 30 mais 15 mais 5 é 20, 30 mais 20, 50. Então, o x barra vai ficar, soma disso tudo dividido por 50. 150 mais 240 mais 170 mais 180 mais 95. Deu, então, 835 no numerador e continua com os 50 embaixo. Dividido isso por 50, deu 16,7. É a idade modal. Agora, vamos para a idade média. Vamos para a idade mediana. Olha só. Vou escrever aqui, ó. Idade mediana. Isso aqui é a idade média. A idade mediana, a gente vai fazer que cálculo primeiro? Pegar os 50 e dividir por 2, que vai dar 25, resto 0. Então, a gente vai contar o quê? 25. A gente vai pegar o 25º e o 26º elemento. Como que a gente faz isso usando a tabela? Assim, ó. 10 mais 15, 25. Ok, então o que a gente tem? Que o 25º elemento é o 16 anos. E o 26º elemento é o 17. Então, a mediana vai ser 16 mais 17 sobre 2. Isso aí vai dar 33 dividido para 2, 16,5. Olha que maneiro, né? A mediana e a média estão muito próximas, né? Agora, a idade modal, né? Eu vou chamar de MO, tá? A idade modal é na tabela também, fica muito mais fácil. É só observar quem tem a maior frequência, 16. Só isso. Esse é um exemplo muito legal, que trabalhou direto com a tabela de frequência, a idade média, a idade mediana, a média aritmética que foi a ponderada, a mediana e a moda. E a maioria dos exercícios aparecem assim no Enem, por exemplo, tá? Aqui, deixa eu ver se tem mais aqui na frente. Tem mais duas. Uma pesquisa foi realizada com 250 pessoas em um restaurante.
A pessoa deveria apenas dar a nota de 0 a 10 para o atendimento que recebeu. Os resultados obtidos foram organizados em uma tabela. Observe. Então, nota 0. Nenhum número de entrevistados deu 0. Que bom, né? Nota 1, 5. Nota 2, 6. Nota 8, tá. Qual é a nota média dada pelos frequentadores desse restaurante? Observe que tem tabela de frequência. Se tem tabela de frequência, média aritmética ponderada. Então, basta fazer o x barra com a ponderada aqui. 0 vezes 0 eu não vou colocar, mas eu tenho nota 1 multiplica por 5, mais nota 2 multiplica por 6, a 3 multiplica por 6, a 4 multiplica por 9, a 5 multiplica por 18, a 6 multiplica por 25, a 7 por 31, mais, vou colocar aqui embaixo, a 8 por 120, mais a 9 por 25, mais a 10 por 5, e embaixo vai ficar o quê? Gente, a gente sabe aqui, ó, que já são 250 pessoas, tá? Então não preciso escrever essa soma. Já coloco aqui 250. Então x barra vai ficar, vamos lá, 5 vezes 1 é 5, mais 2 vezes 6 é 12, mais 3 vezes 6, que é 18, mais 4 vezes 9, que é 36, mais 5 vezes 18, que é 90, mais 6 vezes 25, eu vou pedir socorro aqui à calculadora, que vai dar 150, mais 7 vezes 31 dá 217, mais 120 vezes 8 960, mais 9 vezes 25 225, mais 5 vezes 10, que é 50, dividido por 250. Continua, dá uma contarada, né? Vocês podem usar a calculadora à vontade, mas usem bastante quando chegar no Enem, não vai poder usar não. 5 mais 12, mais 18, mais 36, mais 90, 6 mais 90, mais 150, mais 217, 960, 225 e 50. Nós temos 1763 dividido por 250, 7,052. E aí a gente vai ter, ó, qual é a nota? 7,0, né? Porque fazendo a aproximação aqui, a gente tem 7,0, tá? Uma aproximação bem feita, tá? Porque você tem aqui a aproximação, tá? E agora, mais uma questão de média, tá? Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliações, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações, sua nota bimestral foi de... Bom, a média vai ser 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, mais 8 vezes 2, mais 9 vezes 2, sobre a soma dos pesos. Nesse caso aqui, a gente vai ter que escrever a soma, porque o problema não deu de cara, ele deu que são 4 avaliações, mas os seus respectivos pesos não é dada a soma. 6 vezes 4, 24, mais 7 vezes 4, 28, mais 8 vezes 2, 16, mais 9 vezes 2, 18. 4 mais 4, 8, mais 2, 10, mais 1, mais 2, 12. Então, x barra vai ser 24 mais 28, mais 16, mais 18.
86 dividido por 12, que vai ser igual a 7,1666 papapá. Dízima periódica, que é aproximadamente 7,2 letra D. Tá? Gente, esse exercício aqui, cadê? Esse aqui tem algo de errado por aqui, tá? Porque, enfim, ou eu que digitei uma coisa errada aqui na conta, porque, tá? Se alguém achar, pode falar o erro, mas, enfim, eu fiz a conta 2 vezes e é a mesma coisa, tá bom? Bom, vou encerrar por aqui então. Eu peço que vocês agora prossigam com os exercícios da aula de hoje, ok? Fiquem na paz, um grande abraço e até a próxima.